Fala Geek Poppers, beleza? Beleza! Hoje nós vamos falar sobre a doença do sono eterno. Essa doença que mudou a vida do nosso prota, o menino Sung Jin-ho. E você quer saber tudo sobre a doença e como ela funciona? Então vem comigo. Mas antes, já deixa o seu like no vídeo, já se inscreva no canal para você não perder nada sobre Solo Leveling. Oi, eu sou o Goku. Eu sou o Marvel. Eu sou a vingança. Sério? No mundo de Solo Leveling, temos as dungeons onde os caçadores enfrentam monstros para ganhar glória, dinheiro e fama. E o Sung Jin-ho não é diferente. Ele entra nas dungeons para conseguir dinheiro para manter a sua irmã estudando e a sua mãe sobre os cuidados médicos. Ele vai atrás de dinheiro, vai, mas no seu caso é por uma boa causa, não é só por status, não é só por fama. Mas a pergunta que fica é, por que ele precisa manter a mãe sobre os cuidados médicos? Que doença ela tem? Como ela pegou essa doença? Pois bem, ela tem a doença do sono eterno, uma doença que aflige pessoas que são intolerantes à mana. Mas como ela funciona? O que acontece é que após as dungeons aparecerem na Terra, elas trouxeram mana que dá poder aos caçadores e que está presente nos portais. Com o passar do tempo, o fluxo de mana aumentou no planeta e com isso começaram a surgir casos de pessoas com desmaio. E isso acontece porque essas pessoas passavam mais tempo ao lado de caçadores, né? E elas eram influenciadas pela mana desses caçadores. Então a pessoa que contrai a doença, ela acaba desmaiando, né? E cada vez que ela vai desmaiando, ela vai ficando mais tempo inconsciente. Por exemplo, ela desmaia, fica 10 minutos. No próximo desmaio, depois de uns dias, ela vai lá ficar algumas horas. Depois dias, até o momento que ela não acorda mais. A doença ela drena a energia vital do paciente até o ponto que o corpo não aguenta mais e morre. Com o passar do tempo, conseguiram até criar um jeito de manter os pacientes vivos, mas o tratamento é muito caro e não são todos que conseguem pagar os custos. E é por isso que o Sung Jin-ho trabalha como caçador. Mesmo ele sendo fraco e quase morrendo nas missões, ele até que consegue um bom dinheiro para tratar a sua mãe e também para cuidar da sua irmã. Então depois de começar a evoluir com o sistema, Sung Jin-ho viu uma luz no fim do túnel. Ele estava em uma das dungeons do sistema e aí ele acabou ganhando ali do Guia das Almas e com isso ele ganhou ali 3 itens como recompensas. Mas o último item era um pouco diferente, era uma recompensa secreta. E quando ele abriu esse último item, ele descobriu que ele ganhou o método de criação da água sagrada da vida. Esse item ele é do tipo consumível e ele é de classe S. E a descrição fala que ele é uma poção misteriosa que pode curar qualquer doença com uma magia poderosa. E o efeito só ativará quando toda a poção for consumida. Aí a gente já imagina, o que vai acontecer. Ele vai correr atrás aí dessa poção para querer curar a sua mãe. Mas tem um probleminha aí. Ele precisa de 3 itens, para fazer a água sagrada da vida. O primeiro ele já tem, que é o fragmento da árvore do mundo, que ele ganhou depois de derrotar o Vulcan no andar 50 deste castelo. Ele tem também a água nascente da floresta ecoante, que ele conseguiu depois de derrotar o Mythos do andar 75. E aí ele precisa do item final, que é o sangue purificado do Rei Demônio. Sabendo que ele precisa de só mais um item, ele então volta para a dungeon do sistema e ele vai atrás do sangue do Rei Demônio. No castelo demoníaco, ele venceu o demônio Baran, o monarca dos demônios, e aí ele conseguiu o último item para criar a água sagrada da vida. Juntando o sangue do demônio, o fragmento da árvore do mundo e a água nascente da floresta ecoante, ele consegue criar 6 frascos dessa água que promete curar qualquer doença. Bom, assim que ele sai do castelo, ele vai ao hospital e faz a sua mãe beber a água. Ele ainda se lembra de quando ele era mais novo e queria lavar o cabelo da sua mãe e acabou derrubando água fervendo no pescoço dela, e ela ficou com aquela cicatriz. Então, ele dá água na boca dela e aguarda. Ele percebe que a cor dela já está voltando ao normal, mas ela ainda não acordou. Ele acaba pegando no sono, mas é acordado por uma voz dizendo: você, Jin-ho? Então, ele fica espantado e ela pergunta: por quanto tempo eu dormi? Ele diz que ela dormiu por 4 anos. Então ela pergunta se a Jin-ha está bem e o Sung diz que sim. Então sua mãe agradece e diz que ele manteve a promessa de cuidar da sua irmã.
E aqui, antes de cair no sono, ela teve alguns desmaios e, como sabia da doença, ela pediu pro Sung tomar conta da sua irmã enquanto ela dormia. E pra quem não sabe, o pai deles era um caçador e ele sumiu em uma dungeon, e por isso ele só tem a mãe e a irmã. E aqui, galera, temos a primeira pessoa que acordou do sono eterno. Como o Jin-Woo só conseguiu 6 frascos, ele não iria conseguir ajudar todas as pessoas que estão com a doença. Então ele acabou guardando o restante. E aí ele só vai usar, né, essa água novamente. Me perdoem a pronúncia, né? Como eu sempre digo, meu coreano não tá lá, essas coisas. Ele só usa novamente no Mi-Gun, o pai do Yo Jin-ho, que é o vice-líder da guilda Hajin, que é a guilda que o Sung Jin-Woo acaba criando, né? Mas nesse caso, o Sung Jin-Woo ele foi procurado pelo Mi-Gun, que já sabia que ele tinha algum conhecimento sobre a doença, né? Visto que a sua mãe conseguiu se curar, então ele queria saber como que ela fez. A princípio, como ele é muito rico, ele deu um cheque em branco pro Sung Jin-Woo, mas ele sabia que dinheiro não compra tudo, ainda mais para um cara, né, Rank S. Naquele momento ele já era um Rank S, como o Sung Jin-Woo. Mas ele abre o jogo e ele diz que só ele, o médico, a esposa e os seus secretários sabem da sua doença, né? Que o Yo Jin-ho não sabia da doença do pai. Embora Jin-Woo tenha ficado tentado a revelar o fato de que tinha cura, ele finalmente recusou por desconfiança, deixando Mi-Gun desanimado, sem escolha, a não ser aceitar o seu destino. Porém, vários dias depois que o portão de Rank S de Tóquio foi quebrado, teve o Dungeon Break, Mi-Gun finalmente sucumbiu aos efeitos do sono eterno e entrou em coma, levando seu mordomo a dar a Yo Jin-ho o álbum de recortes do seu pai e revelar a ele que o seu pai estava orgulhoso de suas realizações o tempo todo, levando Yo Jin-ho às lágrimas. Então, ao ver o seu vice-líder tão perturbado com a condição do seu pai e perceber que Mi-Gun não estava mentindo para ele, Sung Jin-Woo entrou furtivamente no quarto de hospital de Mi-Gun com a sua habilidade Stealth e usou a água sagrada da vida nele. E como esperado, isso curou e o acordou, chocando sua filha Jin-Hye e seus médicos, já que eles não conheciam ninguém que tivesse acordado. E com isso, temos os 2 casos de pessoas que conseguiram acordar do sono eterno. Bom, temos mais um casinho aí, mas ele acontece depois aí de alguns acontecimentos, né? Que eu posso falar num outro vídeo. Mas me digam aí se vocês gostaram do vídeo, eu espero de verdade que vocês tenham curtido. Já deixa seu like, se inscreva no canal, hein? Aproveita para maratonar aí, ó, toda a nossa playlist de Solo Leveling. Um abraço e até o próximo vídeo.